professora e doutora Carla Patrícia. Na verdade, gente, quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, você vê todo tipo de violência, desde aquela que não deixa marcas externas, que a gente consegue ver, como é o caso da violência física, a violência psicológica, né, todo tipo de violência está presente. O que eu gostaria de pontuar sobre esses atendimentos? Primeiro, que a experiência que eu tenho é que aquilo ali não é pontual. Quando uma mulher vem para esse tipo de atendimento, aquilo ali já vem acontecendo há um tempo, né? E geralmente a gente se pergunta por que essa pessoa demorou tanto, né? Às vezes, né, a gente vê que muitas vezes é que termina de um feminicídio, né? Mas às vezes você tem a oportunidade de atender mulheres que estão ali, né, que relatam agressões físicas, agressões sexuais por parte do seu parceiro, né? E você se pergunta por que demora tanto, né? E não só, isso é uma percepção minha, mas os estudos demonstram. As pessoas têm medo, né? Têm vergonha de expor aquela situação. Às vezes existe uma dependência que é psíquica ali daquela situação. A leitura que aquela mulher faz é que ele é violento, porque ele gosta muito de mim, porque ele é ciumento, porque ele me ama. Ou às vezes tem uma dependência econômica, financeira mesmo. É a dependência física, é a dependência financeira, onde às vezes a mulher, né, depende ali daquele homem para comer, que é o básico. Né? A dependência psíquica, muitas vezes ela não enxerga aquilo ali como uma agressividade, às vezes ela acha que é um excesso de cuidado, né? E como muitas vezes ela dependendo financeiramente daquele homem, ela tem medo de perder a guarda dos filhos, ela tem vergonha do que as pessoas vão dizer a respeito daquele relacionamento dela. Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento dos seus direitos para poder buscar, não sabe nem onde buscar, hoje muito menos, né? Porque a gente vê campanha, tem que muitos, mas isso já está cansativo. Não está cansativo, não. Tem que se fazer muita campanha, sim, para poder explicar quais são os direitos e onde buscar esses direitos. Primeira coisa, treinamento dos profissionais, né? Os profissionais que estão ali na linha de frente de atendimento dessa mulher, né? Na hora que essa mulher sofre a violência, quais são os primeiros serviços públicos que ela vai buscar? É a polícia, é a justiça, é a saúde. Então, esses profissionais precisam ser tratados, ou precisam ser orientados, serem treinados para entender qual é a postura de como que vai receber aquela mulher. Primeira coisa, essa mulher não precisa ser revitimizada com perguntas tipo, por quê? Já que ele faz isso com você, o que é que você está fazendo com ele? Né? Por que você ainda não se separou dele? Vá dar seu jeito, não é fácil assim. Né? A gente fala não só da maneira sobre o ponto de vista econômico, mas também sobre o ponto de vista psicológico. Então, tudo que essa mulher não precisa nesse momento é ser julgada, é ser revitimizada. No setor de monitoração eletrônica de pessoas, existe um acompanhamento multidisciplinar. Então, nós temos ali, em primeiro lugar, a escuta qualificada, né? Os profissionais vão escutar essas mulheres que chegam, geralmente, né, muito debilitadas, emocionalmente desestruturadas. Então, há um acolhimento para que elas se sintam, pelo menos, acolhidas ali por aqueles profissionais que vão trazer um apoio para elas e de uma forma humanizada. Então, há uma coleta de informações, nós chamamos de anamnese social, na verdade anamnese psicossocial, porque nós temos profissionais de psicologia e de serviço social. Ainda não temos o bacharel em direito, mas já está para ser, tem um projeto, né, que já está justamente para colocar esse profissional, que até nós temos quase 9 anos aqui na Bahia, ainda não temos profissional de bacharel, encaminhamos para a Defensoria Pública, mas nós percebemos que
essa equipe já dá uma estruturação. Quando ela é atendida, quando ali nós vamos fazer um levantamento das questões que levaram a essa violência, quando a gente vai fazer um estudo histórico ali daquela vida dela, da vida familiar, que a gente também percebe que muitas vezes já há uma recorrência familiar, né? Aí, então, a equipe vai trazer esse apoio, essa busca dos fatos, e após isso, nós vamos fazer os encaminhamentos, a partir daquelas demandas que elas trazem, né? Então, nós começamos a fazer um estudo do caso e aí nós vamos dar os devidos encaminhamentos. A questão da existência do Estado. A gente percebe que mesmo com toda uma política, né? Toda essa política que o Estado coloca, né? As medidas para o atendimento dessas mulheres que estão sofrendo violência doméstica, a gente precisa entender que precisa ter uma efetivação maior, né, do Estado. As instituições geralmente estão passando por uma desestruturação, né, com poucos profissionais. A gente percebe que existem muitas políticas que no papel ali ela, né, traz até mesmo uma proteção de fato, mas quando você vai para a prática, quando você vai procurar essas instituições, você percebe que há ali, né, uma burocracia, você percebe que há uma dificuldade para essas mulheres terem acesso aos serviços, elas se sentem vulneráveis porque não tem um apoio, às vezes, da família para levar a esses locais, de pessoas que possam, até mesmo da segurança pública, que possam estar ali conduzindo essas mulheres para elas se sentirem fortalecidas, né, ali protegidas, e até mesmo para não sofrer uma represália do próprio agressor no momento que elas saírem de casa. Então, a gente percebe que o Estado, a gente pode dizer que há uma eficiência quando eles colocam as políticas públicas aí para que sejam, de fato, né, alicerçadas para cuidar efetivamente dessa crise que é a violência doméstica. Olá, gente, boa tarde, meu nome é Karina, estou aqui com a psicóloga Catarina Queiroz. E nada mais justo e melhor do que trazer uma pessoa que tenha propriedade para falar sobre o assunto, uma mulher negra e que tem experiência e teve com essas mulheres. Olá, gente, boa tarde. Como Karina pontuou, meu nome é Catarina Queiroz, psicóloga. Vamos lá. Falar da mulher preta em situação de vulnerabilidade ou em situação de violência é um tanto complicado, porque a gente não tem como dissociar, falar dessa natureza, dessa violência, sem falar na faceta do racismo. A gente vincula esse lugar de vulnerabilidade à mulher com essa faceta que é o racismo estrutural. Então a gente percebe vários tipos de violência que essa mulher enfrenta. E juntamente com esse enfrentamento dessa violência, que é o reconhecimento, que às vezes elas não percebem que estão vivendo violência, tem também, para além disso, como eu me vejo, como eu me percebo, e o lugar que o outro me coloca, e o lugar que a sociedade me coloca. Porque qual é o olhar em torno de uma mulher preta? A gente sabe que existe um olhar estereotipado, como eu falei no começo, em relação às facetas do racismo, porque é uma mulher preta. A mulher preta, eu passo pelo pressuposto que vem daquele tempo lá, que ela é forte para dor, ela é forte para sentir, para sofrer, que a mulher preta ela suporta tudo. E é uma informação enganosa. E isso barra com que essa informação chegue de forma precisa e que ela busque ajuda. E um outro olhar também, junto com esse olhar que eu trago, traz também a aceitação. Se eu me percebo, eu tenho um pensamento distorcido sobre mim, eu sou incapaz de perceber o valor que eu tenho, a importância que eu tenho. Então, assim, eu venho muitas das vezes com uma carência afetiva muito grande, com as minhas questões que estão ali, então eu me coloco neste lugar com este homem, eu sou violentada por ele, e eu não percebo essa violência, porque eu vejo nele a única possibilidade de eu ter algo que eu sempre quis ou que eu sempre sonhei. A história do povo negro sempre foi marcada por coragem. Coragem para existir, para resistir e para levantar a voz quando o mundo tenta calar.